Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 9 de maio de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje tem por título uma pergunta: Eu, usado por Deus. A nossa referência bíblica é Êxodo capítulo 3. O nosso capítulo é um pouco extenso. Então, eu vou estar lendo o verso em destaque e como eu já li hoje, já fiz hoje essa devocional, eu vou falando para vocês capítulo ao longo da devocional, tá certo? Então, nosso verso 11, que é o verso em destaque de Êxodo capítulo 3, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Gente, uma mensagem impactante. O nosso Deus quer muito falar com você nessa manhã. Tenha certeza que Deus quer falar com você. Vamos ler a nossa devocional. Diz assim: Eu, usado por Deus. Há momentos nos quais somos possuídos por uma enorme convicção de incapacidade. Temos incapacidade pessoal. Temos a impressão de que não podemos ser usados por Deus em sua obra. Imagine a situação de Moisés, que aos 40 anos saiu fugido do palácio para o deserto, onde passou mais 40 anos cuidando de ovelhas. Agora, aos 80 anos, ele tem uma impactante e viva experiência com Deus. O Senhor o incumbe de uma tarefa impossível do ponto de vista humano. Nessa hora, Moisés pergunta: Quem sou eu para cumprir uma tarefa tão elevada? Ou seja, quem sou eu para cumprir uma missão tão grandiosa, de tamanho valor? Sabemos que a partir daí, Moisés foi grandemente usado por Deus. Apesar de todas as suas limitações pessoais, o Senhor não precisa de pessoas perfeitas para cumprir o seu propósito. O Deus inteiramente perfeito usa pessoas imperfeitas. Há grandes obras que Deus deseja realizar ao seu redor. Abra sua vida para o agir de Deus e creia que o Senhor o chama, capacita e usa. Gente, que maravilha! Pois bem, Êxodo 3 vai falar do sofrimento dos israelitas no Egito. Ali o pessoal já estava sofrendo há 40 anos. Há muito tempo o povo vinha sofrendo nas mãos de Faraó. E Moisés, ele vê uma sarça no meio de uma chama e ela não queima. Então ele se aproxima. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E ali Moisés baixa, curva a cabeça no chão em reverência a Deus e em temor teve medo. E ali Deus diz: não tenha medo, eu quero usar a sua vida. Mas aí Moisés fica: como assim usar a minha vida? Eu estou com 80 anos, quem sou eu para o Senhor me usar? Por isso que o tema da nossa lição é eu, usado por Deus. E aqui Deus vai e fala que queria usar ele para executar esse tão grande projeto que era tirar o povo do Egito das mãos da servidão de Faraó para entregar a esse povo uma terra onde tinha leite e mel, uma terra boa. E aí Moisés vai a Faraó, né? Faz todos aqueles sinais e maravilhas e Deus usa a vida de Moisés. O que é que nós aprendemos nessa manhã? Deus chama Moisés aos 80 anos. Muitas vezes nós achamos que a obra é só para os jovens. Mas quando Deus quer usar, ele usa quem ele quer. Olha, Moisés tinha 80 anos.
Mas o que foi que Deus viu em Moisés? Deus viu em Moisés um homem que temia. Deus viu em Moisés um homem que obedecia. E por isso Deus quis usar Moisés com 80 anos. E foi Moisés que Deus usou. O texto, Êxodo 3, vai falar que as mulheres daquela época deram até roupa, prata, ouro para os israelitas quando eles estavam saindo do Egito para adorar o Senhor. Então, queridos, o que é que eu quero dizer, deixar nessa manhã uma mensagem para a nossa vida da parte de Deus? É que não importa a idade que nós tenhamos, se Deus quiser te usar, Ele vai te usar da forma que você está. Ele te capacita. A palavra dele está dizendo aqui, ó. A obra, abra sua vida para o agir de Deus e creia que o Senhor o chama, capacita e usa. Às vezes você diz, mas eu não tenho sabedoria. Se Deus quiser te usar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te capacitar. Então Moisés, Deus chamou ele com 80 anos. Moisés poderia ter falado o que para Deus? Senhor, eu estou muito velho, eu estou incapacitado de andar, eu estou cansado. Mas Moisés disse o quê? Sabe o que foi que Moisés disse? O Senhor diz no verso 4, no capítulo 4 de Moisés, de Êxodo 3, no verso 4, Moisés diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. A diferença está aí, querido. A obra de Deus é grande na terra. Ela está sendo feita. Deus está levantando homens e mulheres, jovens e crianças, para fazer a sua obra. Só que muitos têm ficado para trás, porque na hora que o Senhor chama as pessoas pelo nome, elas declinam, elas recuam, elas não avançam. Elas simplesmente vão falar o quê? Eu estou velho. Eu estou com essa limitação. Não é isso. Não dê desculpas para Deus. Porque se Deus te chamou, querido, Ele te chamou com propósito. E Ele sabe perfeitamente o que fazer na sua vida para que você melhore e para que você avance e faça aquilo que Ele te designou. Então, nessa manhã, nós aprendemos com essa história de Moisés. Aos 80 anos, ele disse: eis-me aqui. E você, querido, o que você tem falado para Deus? Eu sei que esse chamado Deus tem feito todos os dias para mim e para você. Então, que nessa manhã você entenda que não é a idade, que não é a limitação do nosso físico que vai nos parar. Nós só precisamos falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Queridos, uma coisa linda é que esse povo passou 40 anos no deserto. E a roupa e a sandália desse povo não envelheceu. Gente, que coisa linda. Gente, eu fico assim, eu fico impactada, eu me emociono quando eu leio essa passagem bíblica, porque a palavra de Deus vai dizer que a roupa, a sandália desse povo não ficou velho. Eles passaram 40 anos no deserto. A gente compra uma chinela, com um ano a gente tem que trocar. Menos de um ano. A chinela não dura nada. E a palavra de Deus vai dizer que as roupas e as sandálias deles não estragaram. Foram 40 anos. Imagine só. Ao longo da minha vida, que eu tenho 40 e tantos, quantas sandálias e quantas roupas eu não já tive que jogar fora ou doar, porque já não servia mais. E a palavra do nosso Deus diz que aquele povo, o Senhor cuidou deles. O Deus inteiramente perfeito usa as pessoas imperfeitas como eu e você. Deus não vai chamar pessoas capacitadas e nem perfeitas porque não existe. Mas Deus vai chamar pessoas imperfeitas como eu e você para executar a sua obra. Louvado seja Deus por isso, glorificado e exaltado seja Jesus de Nazaré por isso. Porque Ele poderia muito bem, queridos, usar os anjos que estão ao seu dispor para fazer
aquilo que ele designou para nós. Mas ele não fez isso. Ele escolheu eu e você para executar essa tão grande obra de anunciar o seu amor a tempo e fora de tempo. Isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã, para a honra e glória do nome dele. Anunciar a sua grandeza e o seu amor leal por nós. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus guarde sua vida e a sua família. E eu quero orar por você nessa manhã de sábado, 9 de maio de 2026. Oremos, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não escolhe, Senhor, pessoas saradas ou pessoas novas. Não, o Senhor escolhe quem o Senhor quer. O Senhor escolhe aquele que tem um coração rendido, aquele que tem um coração contrito, quebrantado diante de Ti. O Senhor escolhe, Pai. Aquele que diz, eis-me aqui, o Senhor escolhe, Pai. Senhor, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor, nessa manhã. Nós entendemos, Pai, a Tua mensagem. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, repouse sobre nós e use as nossas vidas para louvor de Tua glória, Senhor. Que o Senhor cresça e que nós diminua, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida escrita nesse canal, Pai. Abençoa cada uma delas, dá a elas sabedoria e discernimento de Tua palavra, Senhor. Que elas entendam o Teu recado nessa manhã, Pai. E assim como Moisés, aos 80 anos, disse, sim, eis-me aqui. Que nós também não venhamos olhar as limitações da nossa vida, mas que nós venhamos avançar no Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, envia-me a mim. Pai, no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família. Não saia sem antes deixar teu like e se inscreve no canal para não perder as devocionais. Que Deus te abençoe e até a próxima. Eu estou aqui de domingo a domingo, tá? Não tem feriado. Deus te abençoe.